As três dimensões da liberdade. A liberdade é um fenômeno tridimensional. A primeira dimensão é física. Você pode ser fisicamente escravizado e durante milhares de anos o homem foi vendido em praça pública como qualquer mercadoria. Existiram escravos no mundo inteiro. A eles não se aplicavam os direitos humanos. Eles não eram realmente aceitos como seres humanos. Eram considerados sub-humanos. E ainda se tratam as pessoas como se fossem sub-humanas. Na Índia, existem os Sudras, os intocáveis. Grande parte da Índia ainda vive na escravidão. Ainda existem regiões do país onde as pessoas não podem receber educação, não podem escolher profissões diferentes das que determinou a tradição 5.000 anos atrás. Acredita-se que o mero ato de tocá-las torna você impuro. É preciso tomar banho imediatamente. Mesmo que você não toque a pessoa, só a sombra dela, mesmo assim, você terá de tomar banho. E no mundo inteiro o corpo da mulher não é considerado como se considera o do homem. Ela não é tão livre quanto ele. Na China, durante séculos, o marido teve o direito de matar a mulher sem ser punido, pois a esposa era propriedade dele. Assim como você pode destruir a sua cadeira ou pôr fogo na sua casa, porque a cadeira é sua, a casa é sua, o mesmo você podia fazer com a sua mulher. Pelas leis chinesas, não havia punição para o marido que matasse a esposa, pois supunha-se que ela não tivesse alma. Ela era apenas um mecanismo reprodutor, uma fábrica de fazer filhos. Existe, portanto, a escravidão física e a liberdade física. Nesta, o seu corpo não está acorrentado. Você não é taxado como alguém inferior a qualquer outra pessoa. Existe uma igualdade no que diz respeito ao corpo. Mas mesmo hoje, essa liberdade não existe em todo lugar. Ela é cada dia menor, embora não tenha desaparecido completamente. Liberdade corporal significa que não existe diferença entre o negro e o branco, que não existe diferença entre o homem e a mulher, que não existe diferença de espécie alguma no que diz respeito aos corpos. Ninguém é puro e ninguém é impuro. Todos os corpos são iguais. Essa é a própria base da liberdade. Existe, então, a segunda dimensão, a liberdade psicológica. Existem pouquíssimas pessoas no mundo que são psicologicamente livres, pois, se você é muçulmano, não é psicologicamente livre. Se você é hindu, não é psicologicamente livre. Todo o nosso jeito de criar os filhos faz com que eles sejam escravos de ideologias políticas, de ideologias sociais, de ideologias religiosas. Não damos a eles nenhuma chance de pensar por si mesmos, de investigar por si mesmos. Nós forçamos a mente deles a se encaixar num certo molde. Atulhamos a cabeça deles com um monte de coisas em que nem nós mesmos temos experiência. Os pais ensinam aos filhos que existe um Deus, e eles não sabem nada sobre Deus. Eles dizem aos filhos que existe o céu e existe o inferno, e eles não sabem nada sobre o céu e o inferno. Você está ensinando aos seus filhos coisas que nem você mesmo conhece. Você está só condicionando a mente deles, pois a sua mente foi condicionada pelos seus pais. Desse jeito, a doença é transmitida de geração em geração. A liberdade psicológica será possível quando deixarem que as crianças cresçam, quando elas tiverem auxílio para ficarem mais intelectuais, mais inteligentes, mais conscientes e mais alertas. Não se transmitirá a elas nenhuma crença. Não se ensinará nenhum tipo de credo, mas elas receberão todo o incentivo para buscar a verdade. E, desde o início, elas serão lembradas de que a sua própria verdade, as suas próprias descobertas, é que libertarão você. Nenhuma outra coisa fará isso por você. A verdade não é algo que se possa tomar emprestado. Não é algo que se possa estudar nos livros. Ninguém pode transmiti-la a você.
É você que tem de aguçar a sua inteligência para poder olhar a existência e encontrá-la. Se deixarmos a mente da criança aberta, receptiva, alerta e lhe dermos incentivo para investigar, ela terá liberdade psicológica. Você não tem de ensinar isso a ela. Isso é algo que acompanha a liberdade psicológica como uma sombra. E essa criança lhe será grata. Do contrário, toda criança terá raiva dos pais, pois eles a terão arruinado, terão destruído sua liberdade, condicionado a mente dela. Antes que ela tenha formulado perguntas, eles já terão enchido a mente dela com respostas mentirosas, pois essas respostas não estarão baseadas na própria experiência da criança. O mundo todo vive em escravidão psicológica. A terceira dimensão é o apogeu da liberdade, que consiste em saber que você não é o corpo, que você não é a mente, que você é apenas consciência pura. Esse conhecimento vem por meio da meditação. Ela separa você do corpo, separa você da mente, deixando só você ali, como consciência pura, como percepção pura. Isso é liberdade espiritual. Essas são as 3 dimensões básicas da liberdade do indivíduo. O coletivo não tem alma. O coletivo não tem mente. O coletivo não tem nem mesmo corpo. Ele não passa de um nome. É só uma palavra. Para o coletivo, não há necessidade de liberdade. Se todas as pessoas são livres, o coletivo será livre. Mas nós nos impressionamos muito com as palavras, tanto que esquecemos que elas não têm substância. O coletivo, a sociedade, a comunidade, a religião, a igreja, são todas elas palavras. Não existe nada real por trás delas. Eu me lembro de uma historinha. Em Alice no País das Maravilhas, Alice está indo ao palácio da rainha. Quando ela chega, a rainha pergunta: "Você encontrou um mensageiro no caminho até aqui?" A garotinha responde: "Ninguém, não encontrei ninguém." E a rainha pensou que ninguém fosse alguém, então perguntou: "Mas então, por que ninguém não chegou ainda?" A garotinha disse: "Senhora, ninguém é ninguém." A rainha respondeu: "Não seja idiota, eu entendi. Ninguém tem de ser ninguém, mas ele devia ter chegado antes de você. Parece que ninguém anda mais devagar do que você." E Alice disse: "Nada disso. Ninguém anda mais rápido do que eu." O diálogo continua desse jeito. Ao longo de toda a conversa, ninguém passa a ser alguém e fica impossível para Alice convencer a rainha de que ninguém é ninguém. O coletivo, a sociedade, tudo isso não passa de palavras. O que realmente existe é o indivíduo. De outro modo, haveria um problema. Qual é a liberdade do Rotary Club? Qual é a liberdade do Lions Club? Eles são apenas nomes. O coletivo é uma ideia muito perigosa. Em nome do coletivo, o indivíduo, o real, sempre tem de ser sacrificado. Eu sou absolutamente contra isso. As nações têm sacrificado os indivíduos em nome da nação. E nação é só uma palavra. As linhas que desenhamos nos mapas não existem em lugar nenhum sobre a Terra. Não passam de um jogo. Mas, para defender essas linhas desenhadas no mapa, milhões de pessoas morrem. Pessoas de verdade morrem por causa de linhas imaginárias. E você as transforma em heróis, heróis nacionais. Essa ideia de coletivo tem de ser exterminada. Do contrário, de um jeito ou de outro, continuaremos a sacrificar o indivíduo. Nós sacrificamos o indivíduo até em nome da religião, nas guerras religiosas. O muçulmano morre numa guerra religiosa sabendo que o seu paraíso está garantido. Ele ouvia do sacerdote: "Se morrer pelo Islã, você vai para o paraíso, gozar de todos os prazeres com os quais você nunca sonhou ou que nem sequer imaginou. E a pessoa que você matou também vai para o paraíso, porque ela foi morta por um muçulmano. É um privilégio para ela. Por isso, você não precisa se sentir culpado por ter matado um ser humano."
Os cristãos têm as cruzadas, um jihad, uma guerra santa, e matam milhares de pessoas, queimam vivos seres humanos. Para quê? Por alguma coletividade, pelo cristianismo, pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo comunismo, pelo fascismo, qualquer coisa serve. Pegue qualquer palavra que represente uma coletividade e o indivíduo pode ser sacrificado. Não há razão nem mesmo para a coletividade existir. Bastam os indivíduos. E, se os indivíduos forem livres, forem psicologicamente livres, espiritualmente livres, então o coletivo será naturalmente livre do ponto de vista espiritual. O coletivo é composto de indivíduos, não o contrário. Dizem que o indivíduo é só uma parte do coletivo. Isso não é verdade. O indivíduo não é só uma parte do coletivo. O coletivo é só uma palavra simbólica para uma reunião de indivíduos. Eles não são parte de nada, continuam independentes. Continuam organicamente independentes, não se tornam parte de um coletivo. Se quisermos realmente um mundo de liberdade, então temos de entender que ocorreram tantos massacres em nome da coletividade que agora é hora de parar. Todos os nomes coletivos têm de perder a grandeza que tinham no passado. Os indivíduos têm de ser o valor mais elevado. A liberdade, com relação a algo, não é liberdade de fato. A liberdade para fazer tudo o que se quer também não é a liberdade a que estou me referindo. Minha visão de liberdade é ser você mesmo. Não é uma questão de ficar livre de algo. Essa liberdade não será liberdade porque ela ainda é concedida a você. Existe uma causa para ela. A coisa da qual você se sentia dependente ainda está presente na sua liberdade. Você é grato a ela. Sem ela, você não teria se libertado. A liberdade para fazer tudo o que se quer também não é liberdade, pois o querer, o desejo de fazer alguma coisa, vem da mente, e a mente é o seu cativeiro. A verdadeira liberdade é fruto da consciência que não escolhe, mas, quando existe a consciência que não escolhe, a liberdade não depende nem de coisas, nem de que se faça alguma coisa. A liberdade que resulta da consciência que não escolhe é a liberdade de simplesmente ser você mesmo. E você já é você mesmo. Você nasceu assim. Portanto, isso não depende de nada mais. É algo que ninguém pode dar a você e ninguém pode tirar de você. Uma espada pode cortar a sua cabeça, mas não pode cortar a sua liberdade, o seu ser. Esse é o outro modo de dizer que você está centrado, enraizado no seu eu natural, existencial. Não tem nada a ver com o exterior. A liberdade com relação às coisas depende do exterior. A liberdade para se fazer algo também depende do exterior. A liberdade para ser absolutamente puro não tem de depender de nada exterior a você. Você nasceu livre, só que foi condicionado para esquecer isso. Camadas e mais camadas de condicionamentos fizeram de você um fantoche. Os fios estão nas mãos de alguém. Se você é cristão, você é um fantoche. Os seus fios estão nas mãos de um Deus que não existe. Então, só para dar a você a sensação de que Deus existe, há profetas, messias, que representam Deus. Eles não representam ninguém. São só pessoas egoístas, e até mesmo o ego quer transformar você num fantoche. Essas pessoas lhe dizem o que fazer, apresentam a você 10 mandamentos. Elas lhe dão a sua personalidade. Dizem que você é cristão, judeu, hindu, muçulmano. Elas lhe concedem o que chamam de conhecimento e, naturalmente, sob o imenso fardo que elas já começam a jogar sobre você na mais tenra infância, o peso de todo o Himalaia está sobre os seus ombros. Embaixo dele, escondido, reprimido, está o seu eu natural. Se você conseguir se livrar de todos os condicionamentos, se conseguir pensar que não é nem comunista nem fascista,
que não é nem cristão nem muçulmano. Você não nasceu cristão nem muçulmano. Você nasceu apenas como uma consciência pura e inocente. Ficar novamente nessa pureza, nessa inocência, nessa consciência é o que eu chamo de liberdade. A liberdade é a experiência máxima da vida. Não há nada que supere isso. E a liberdade faz com que muitas flores desabrochem em você. O amor é a florescência da sua liberdade. A compaixão é outra florescência da sua liberdade. Tudo o que tem valor na vida floresce na inocência, no estado natural do seu ser. Portanto, não associe liberdade à independência. A independência vem naturalmente de alguma coisa, de alguém. Não associe liberdade a fazer coisas que você quer fazer, pois essa é a sua mente, não você. Quando quer fazer algo, deseja fazer algo, você está no cativeiro do querer e do desejar. Com a liberdade a qual estou me referindo, você simplesmente é. Em silêncio absoluto, serenidade, beleza, bem-aventurança. Entenda as raízes da escravidão. Para ser totalmente livre, a pessoa precisa estar absolutamente consciente, pois nosso cativeiro está enraizado na nossa inconsciência. Ele não vem de fora. Ninguém pode impedi-lo de ser livre. Você pode ser destruído, mas, a menos que você deixe, a sua liberdade não pode ser tirada de você. Em última análise, é sempre o seu desejo de não ser livre que tira a sua liberdade. É o seu desejo de ser dependente, o seu desejo de negar a responsabilidade de ser você mesmo que faz de você uma pessoa sem liberdade. No momento em que a pessoa assume a responsabilidade por si mesma, e lembre-se de que isso não é um mar de rosas, existem espinhos também. Não é açúcar no mel. Existem momentos de amargura também. A doçura é sempre contrabalançada pela amargura. Elas vêm na mesma proporção. As rosas são contrabalançadas pelos espinhos, os dias pelas noites, os verões pelos invernos. A vida mantém o equilíbrio entre os opostos polares. Assim, uma pessoa que esteja pronta para aceitar a responsabilidade por ser ela mesma, com todas as suas belezas, amarguras, alegrias e aflições, pode ser livre. Só uma pessoa assim pode ser livre. Viva isso em toda a sua agonia e em todo o seu êxtase. Ambos são seus. E nunca esqueça, o êxtase não pode vir sem a agonia. A vida não pode existir sem a morte e a alegria não pode existir sem a tristeza. E assim que as coisas são, não se pode fazer nada a respeito. Essa é a própria natureza, o próprio tal das coisas. Aceite a responsabilidade por ser como é, com tudo o que você tem de bom e com tudo o que tem de ruim, com tudo o que tem de belo e com tudo o que não é belo. Nessa aceitação, ocorre uma transcendência e a pessoa se torna livre. A sociedade e a liberdade do indivíduo. Uma entrevista. As regras sociais parecem ser uma necessidade básica dos seres humanos. No entanto, nenhuma sociedade jamais ajudou o ser humano a se realizar. Você poderia fazer a gentileza de explicar que tipo de relacionamento existe entre os indivíduos e a sociedade e como um pode ajudar o outro a evoluir? Trata-se de uma pergunta extremamente complexa, mas muito importante também. Na existência como um todo, só o ser humano precisa de regras, nenhum outro animal precisa. A primeira coisa que é preciso entender é o fato de que existe algo de artificial nas regras. O ser humano precisa de regras porque ele deixou de ser um animal, embora não tenha deixado de ser humano. Ele está num limbo. Essa é a necessidade de se ter regras. Se fôssemos um animal, não haveria essa necessidade.
Os animais vivem perfeitamente bem sem regras, constituições, leis, tribunais. Se o ser humano se tornar realmente humano, não só no nome, mas na realidade, ele não precisará mais de regras. Muito poucas pessoas perceberam isso até agora. Por exemplo, para homens como Sócrates, Zaratustra, Bodhidharma, não existe necessidade de regras. Eles estão suficientemente alertas para não fazer nada que prejudique alguém. Não é preciso nenhuma lei, nenhuma constituição. Se toda a sociedade evoluísse a ponto de se tornar autenticamente humana, haveria amor, mas não haveria leis. O problema é que o ser humano precisa de regras, de leis, de governos, de tribunais, de exércitos, de força policial, pois ele perdeu o comportamento natural de um animal e ainda não adquiriu uma nova posição natural outra vez. Ele está simplesmente no meio. Não está em lugar nenhum. Está num caos. Para controlar esse caos, todas essas coisas são necessárias. O problema fica mais complexo porque as forças que têm sido desenvolvidas para controlar o homem, as religiões, os governos, os tribunais, ficaram poderosas demais. Era preciso conferir poder a elas. Do contrário, como poderiam controlar as pessoas? Então, caímos por conta própria numa espécie de escravidão. Agora que essas instituições ficaram poderosas, elas não querem abrir mão dos seus próprios interesses. Elas não querem que o homem evolua. Você está perguntando como o homem e a sociedade, o indivíduo e a sociedade podem evoluir. Você não entende nada do problema. Se o indivíduo evoluir, a sociedade se desfaz. A sociedade existe só porque não deixam o indivíduo evoluir. Todos esses poderes estão há séculos controlando o homem e gozando do poder e do prestígio que tem. Eles não estão dispostos a deixar o homem evoluir, a deixar o homem se desenvolver até chegar ao ponto em que esses poderes e essas instituições se tornem inúteis. Existem muitas situações que ajudarão você a entender. Aconteceu na China, 25 séculos atrás. Lao Tzu ficou muito famoso. Era um homem sábio, sem dúvida um dos homens mais sábios que já existiram. O imperador da China pediu muito humildemente a ele que aceitasse ser o líder da Corte Suprema, pois ninguém poderia cuidar das leis do país melhor do que ele. Lao Tzu tentou persuadir o imperador de que não era o homem certo, mas o imperador continuou insistindo. Lao Tzu disse: "Se o senhor não quer me ouvir, basta que eu passe um dia no tribunal para que veja que eu não sou o homem certo, pois o sistema está errado. Com toda modéstia, eu não estaria dizendo a verdade ao senhor. Ou eu existo, ou as suas leis e a sua ordem e a sua sociedade existem. Assim, vamos tentar." No primeiro dia, trouxeram ao tribunal um ladrão que roubara quase metade dos tesouros do homem mais rico da capital. Lao Tzu ouviu o caso e então disse que o ladrão e o homem rico deveriam ficar ambos na cadeia durante 6 meses. O homem rico disse: "O que está dizendo? Eu fui furtado, fui roubado. Que tipo de justiça é essa? Você está me mandando para a cadeia pelo mesmo tempo que o ladrão?" Lao Tzu disse: "Estou certamente sendo injusto com o ladrão. Você precisa ficar mais tempo na cadeia do que ele, pois você acumulou muito dinheiro para si mesmo, tirou o dinheiro de muitas pessoas. Milhares de pessoas são oprimidas e você acumula uma fortuna cada vez maior. Para quê? Sua própria ganância está produzindo esses ladrões. Você é o responsável. O primeiro crime é seu." A lógica de Lao Tzu era absolutamente clara. Se continuar a existir tantos pobres e tão poucos ricos, não será possível deter os ladrões. Não será possível fazê-los parar de roubar. O único jeito de detê-los é ter uma sociedade em que todo mundo tenha o suficiente para atender às próprias necessidades e ninguém acumule fortunas desnecessárias apenas por ganância.
O homem rico disse: antes que me mande para a cadeia, eu quero ver o imperador, pois isso não está de acordo com a Constituição. Isso não está de acordo com a lei deste país. Lao Tzu disse: isso é uma falha da Constituição e uma falha das leis deste país. Não sou o responsável por isso. Vá e fale com o imperador. O homem rico disse ao imperador: ouça, este homem deve ser imediatamente deposto do seu cargo. Ele é perigoso. Hoje estou indo para a cadeia, amanhã será o senhor. Se quiser se salvar, este homem tem de ser afastado. Ele é absolutamente perigoso. E é também extremamente irracional. O que ele está dizendo está certo. Eu entendo. Mas ele destruirá a todos nós. O rei entendeu perfeitamente bem a situação. Se esse homem abastado é um criminoso, então eu sou o maior criminoso do país. Lao Tzu não hesitará em me mandar para a cadeia. Lao Tzu foi tirado do posto. Ele disse: eu tentei avisá-lo antes. Você está desperdiçando o meu tempo desnecessariamente. Eu disse que não era o homem certo. A realidade é que a sua sociedade, as suas leis e a sua Constituição não estão certas. Você precisa das pessoas erradas para levar adiante esse sistema completamente errado. O problema é que as forças que criamos para evitar que o homem se esfacelasse no caos agora são tão poderosas que elas não querem deixá-lo livre para crescer, pois, se ele conseguir crescer, tornar-se um indivíduo alerta, consciente, não haverá necessidade de todas essas pessoas. Elas ficarão todas sem trabalho e, junto com esse trabalho, perderão também o seu prestígio, o seu poder, a sua liderança, o seu sacerdócio, o seu papado. Tudo isso acabará. Por isso, aqueles que no início eram necessários para dar proteção, agora passaram a ser inimigos da humanidade. Minha postura não é brigar com essas pessoas, pois elas são poderosas, elas têm exércitos, têm dinheiro, têm tudo. Você não pode brigar com elas, você será destruído. O único jeito de sair dessa confusão é começar silenciosamente a desenvolver sua consciência, e isso eles não podem impedir à força. Na verdade, eles não podem nem sequer saber o que está se passando dentro de você. Eu ofereço a você a alquimia da transformação interior. Mude o seu ser interior. E no momento em que mudar, em que for completamente transformado, você repentinamente verá que não está mais aprisionado, não é mais um escravo. Você era um escravo por causa do seu caos. Aconteceu na Revolução Russa. No dia em que ocorreu a Revolução, uma mulher, em Moscou, começou a andar no meio da rua. O policial disse: isso não está certo, você não pode andar no meio da rua. A mulher disse: agora somos livres. Mesmo que você seja livre, terá de seguir as leis de trânsito. De outro modo, o tráfego ficará impossível. Se os carros e as pessoas andarem por onde quiserem, virarem onde quiserem, não respeitarem os faróis, as pessoas simplesmente se envolverão em acidentes, se matarão. Isso colocará o exército na rua para fazer com que as pessoas respeitem a lei e sigam pela direita ou pela esquerda, dependendo do que for correto no país. Mas ninguém pode andar no meio da rua. Então, sob a mira de um revólver, você terá de seguir as regras. Eu nunca me esqueço dessa mulher. Ela é muito simbólica. Liberdade não significa caos. Liberdade significa mais responsabilidade. Tanta responsabilidade que ninguém precisa interferir na sua vida. Você não precisa ser incomodado. O governo não precisa interferir na sua vida. A polícia não precisa interferir na sua vida. As leis nada têm que ver com você. Você está simplesmente fora do mundo deles. Esse é o meu ponto de vista. Se você realmente quer transformar a humanidade, cada indivíduo precisa começar a crescer por si mesmo. E, na verdade, a multidão não precisa de crescimento. O crescimento
é como uma criança se desenvolvendo no útero da mãe. Nenhuma multidão é necessária. A mãe só precisa ser cuidadosa. Um novo ser humano tem de nascer em você. Você tem de se tornar o útero de um novo ser humano. Ninguém saberá disso, e é melhor que ninguém saiba mesmo. Você simplesmente continua fazendo o seu trabalho de todo dia, vivendo no mundo de todo dia, sendo simples e comum, sem virar revolucionário, reacionário, punk, skinhead. Isso não vai ajudar em nada. Isso é pura estupidez. Eu compreendo que seja causado pela frustração, mas ainda assim é insano. A sociedade é insana, e por causa da frustração, você fica insano? A sociedade não tem medo dessas pessoas. A sociedade só tem medo de pessoas que podem ficar tão centradas, tão conscientes, que as leis passam a não ter utilidade para elas. Elas sempre fazem tudo certo. Elas estão além das garras dos chamados interesses poderosos. Se os indivíduos crescem, a sociedade mingua. O modo como eles conheciam a sociedade, com governo, exército, tribunais, polícia, prisões, essa sociedade minguará. É claro que pelo fato de existirem tantos seres humanos, novas formas de coletividade surgirão. Eu não gostaria de chamá-las de sociedade só para evitar a confusão entre as palavras. Eu chamo a nova coletividade de comuna. A palavra é significativa. Quer dizer um lugar em que as pessoas não só vivem juntas, mas onde elas estão em profunda comunhão. Viver junto é uma coisa. Nós vivemos juntos. Em toda cidade, em todo vilarejo, milhares de pessoas estão vivendo juntas. Mas que tipo de convivência é essa? As pessoas nem sequer conhecem os vizinhos. Elas vivem no mesmo prédio, centenas de pessoas, e nunca vêm a saber que vivem no mesmo lugar. Isso não é convivência, porque não há comunhão. É simplesmente uma multidão, não uma comunidade. Assim, eu gostaria de substituir a palavra sociedade pela palavra comuna. A sociedade se apoia em certos princípios básicos. Você terá de eliminá-los, do contrário a sociedade não desaparecerá. A primeira e mais importante unidade da sociedade tem sido a família. Se a família continuar do jeito que é, a sociedade não pode desaparecer. A igreja não pode desaparecer. Assim, as religiões não podem desaparecer. Assim, não podemos criar um mundo, uma humanidade. Do ponto de vista psicológico, a família é obsoleta. Não que ela sempre tenha existido. Houve um tempo em que não havia família. As pessoas viviam em tribos. A família passou a existir por causa da propriedade particular. Havia pessoas poderosas que conseguiam acumular mais propriedades particulares do que outras e queriam que essas propriedades ficassem para os filhos. Até essa época, não havia essa questão de família. Homens e mulheres se uniam por amor. Não havia casamento ou família. Mas depois que a propriedade passou a existir, o homem ficou extremamente possessivo com relação à mulher. Ele passou a considerar a mulher como parte dos seus bens. Nas línguas da Índia, a mulher é, na verdade, chamada de propriedade. Na China, a mulher era a tal ponto considerada uma propriedade que se o marido matasse a esposa, não havia nenhuma lei que o punisse. Nenhum crime fora cometido. Você é absolutamente livre para destruir a sua propriedade. Você pode queimar a sua mobília, pode incendiar a sua casa. Não é crime, a casa é sua. Você pode matar a sua mulher. Com a propriedade particular, a mulher também passou a ser uma propriedade, e eram usados todos os artifícios para que o homem pudesse ter certeza absoluta de que a criança que a esposa dera à luz era mesmo dele. Ora, esse é um problema diferente. O pai nunca consegue ter certeza absoluta, só a mulher sabe. Mas o pai criava todo tipo de barreira contra a livre circulação da mulher, de modo que ela não pudesse entrar em contato com outro homem. Todas as possibilidades e todas as portas eram fechadas.
Não é uma coincidência o fato de que só as mulheres idosas vão às igrejas e aos templos, pois durante séculos esse era o único lugar em que elas tinham permissão de ir, sabendo perfeitamente bem que a igreja protege a família. A igreja está perfeitamente ciente de que o fim da família é também o fim da igreja. E a igreja, evidentemente, é o último lugar em que um caso romântico pode acontecer. Elas têm tomado todas as precauções, e o padre tem de ser celibatário. São garantias. O padre é celibatário, é contra o sexo, é contra as mulheres, em cada religião de um modo diferente. O monge jainista não pode tocar uma mulher. Na verdade, a mulher não pode ficar a menos de 2,5 metros do monge jainista. O monge budista não pode tocar uma mulher. Existem religiões que não permitem que as mulheres entrem nos seus locais religiosos, ou elas têm patrícios para separá-las dos homens. Estes ocupam a parte principal do templo ou da mesquita. As mulheres ficam num canto, separadas. Os homens não podem nem sequer vê-las. Encontrar alguém é impossível. Muitas religiões, como o islamismo, cobrem o rosto das mulheres. O rosto das mulheres muçulmanas fica pálido porque nunca toma sol. O rosto delas fica coberto. O corpo delas é coberto de todos os modos possíveis. A mulher não recebe educação porque a educação faz com que as pessoas tenham tipos estranhos de pensamento. As pessoas começam a pensar, começam a discutir. Não se permitia que a mulher tivesse um trabalho remunerado, pois isso significava independência. Então, ela era isolada em todos os lugares apenas por esta simples razão, para que o homem pudesse ter certeza de que o filho era realmente dele. Aqueles que eram realmente poderosos, os reis, por exemplo, tinham servos castrados, pois eles circulavam pelo palácio, trabalhando e servindo às pessoas. Eles tinham de ser castrados, do contrário, havia perigo. Havia perigo porque todos os imperadores tinham centenas de esposas, muitas que ele nem sequer via. Naturalmente, elas podiam se apaixonar por alguém, mas só se permitiam homens castrados no palácio. Portanto, mesmo que as mulheres se apaixonassem, elas não poderiam ter filhos. Isso era o principal. A família tem de desaparecer e dar lugar à comuna. A comuna significa que reunimos todas as nossas energias, todo o nosso dinheiro, todas as coisas num fundo comunitário que fica sob a guarda de todas as pessoas. As crianças pertencem à comuna. Assim, não existe a questão da herança individual. E com todas as energias, todo o dinheiro, todos os recursos compartilhados, toda a comuna pode ser rica e toda a comuna pode desfrutar de uma vida igualitária. Depois que os indivíduos estiverem crescendo e todas as comunidades estiverem crescendo lado a lado, a sociedade desaparecerá, e com a sociedade, todos os males que a sociedade criou. Eu darei um exemplo. Somente na China, um salto extremamente revolucionário foi dado 2.000 anos atrás. Naquela época, o paciente tinha de pagar o médico enquanto continuasse saudável. Se ficasse doente, o médico não precisava receber nenhum pagamento. Isso parece muito estranho. Nós pagamos o médico quando estamos doentes e ele nos deixa saudáveis novamente. Mas isso é perigoso, pois faz com que o médico fique dependente da sua doença. A doença se torna interessante para ele. Quanto mais pessoas ficam doentes, mais o médico ganha. O seu maior interesse não é mais a saúde, mas a doença. Se todo mundo ficar saudável, o médico será o único que ficará doente. Eles tiveram uma ideia revolucionária, prática. Toda pessoa tem o seu médico e, contanto que essa pessoa fique saudável, o médico é pago todo mês. É dever do médico manter a pessoa saudável e, naturalmente, é o que ele fará, pois é pago para isso. Se a pessoa cair doente, o médico perde o dinheiro. Quando há epidemias, o médico vai à bancarrota. Nos dias de hoje, acontece justamente o contrário. Eu ouvi uma história.
O médico procurou Mullah Nasruddin e disse: "Você não pagou, e eu já vim várias vezes lembrá-lo de que curei o seu filho da catapora, mas você não me ouve." Mullah disse: "É melhor que você me ouça, do contrário, levarei você à justiça." O médico disse: "Isso é estranho, eu cuidei do seu filho." Mullah disse: "Sim, isso eu sei, mas quem provocou uma epidemia na cidade inteira? Meu filho. Portanto, todo o dinheiro que você ganhou, você tem de dividir comigo." Ele estava certo. O filho dele tinha feito um belo trabalho e desde aquele dia, o médico não voltou mais para reclamar o dinheiro. O argumento de Mullah estava correto. O médico tinha ganho muito com a epidemia. Mas esse é um sistema muito errado. A comuna tem de pagar o médico para que a mantenha saudável e, se alguém fica doente na comuna, o salário do médico é cortado. Assim, a saúde é o negócio do médico, não a doença. E dá para ver a diferença. No Ocidente, o negócio do médico chama-se medicina, que está relacionada à doença. No Oriente, ela é chamada Ayurveda, que significa a ciência da vida, não da doença. O principal negócio do médico deveria consistir em fazer com que as pessoas tivessem uma vida mais longa, mais saudável e plena, e ele deveria ser pago por isso. Assim, cada comuna conseguiria pagar com facilidade o médico, o encanador, o engenheiro, qualquer serviço necessário. Essa é a responsabilidade da comuna e as pessoas que prestam serviço a ela deveriam fazer revezamento para que nenhum centro de poder voltasse a surgir. A comissão administrativa da comuna deveria passar por um revezamento também. Todo ano, novas pessoas entrariam nessa comissão e os membros antigos sairiam, de tal modo que ninguém se viciasse no poder. O poder é a pior droga na qual alguém pode se viciar. Ele precisa ser concedido, mas em pequenas doses e não por muito tempo. Deixe o indivíduo e a comuna crescerem. Mas, por ora, esqueça tudo sobre a sociedade. Não brigue com ela. Não há nada a fazer a respeito. Deixe a sociedade continuar como está. Se ela quiser substituir, terá de mudar a forma como é, sua estrutura. Se quiser ser extinta, deixe-a se extinguir. Isso não fará mal nenhum. O mundo está superpovoado. Ele precisa apenas de 1/4 da sua população. Portanto, as velhas cabeças putrefatas, que não podem conceber nada de novo, que são absolutamente cegas e não conseguem ver que o que estão fazendo é prejudicial e venenoso, se elas decidirem morrer, deixemos que morram silenciosamente. Não vamos incomodá-las. Eu não ensino você a ser revolucionário. Quero que seja um transformador muito silencioso, quase secreto, porque todas as revoluções fracassaram. Ora, o único caminho possível é fazê-la de modo tão silencioso e pacífico que ela possa acontecer. Existem coisas que só acontecem no silêncio. Por exemplo, se gosta de árvores, você não pode tirar a muda da terra todos os dias para examinar as raízes, senão você a matará. Essas raízes têm de ficar enterradas. Silenciosamente, elas continuam a fazer o trabalho delas. O meu pessoal tem de ser como as raízes. Trabalham em silêncio, mudando a si mesmos, mudando qualquer um que esteja interessado, difundindo os métodos que podem promover essa mudança, criando pequenos ajuntamentos, pequenos grupos, pequenas comunas e, sempre que possível, comunas maiores. Mas deixemos que essa coisa toda aconteça muito silenciosamente, sem criar nenhum tumulto. O indivíduo só pode existir se a sociedade perecer. Os dois não podem existir ao mesmo tempo. É hora de a sociedade morrer. E nós encontraremos novas formas de convivência que não serão formais, que não terão mais a ver com o coração. A família impede que isso aconteça. A família estabelece um limite em torno de cada criança. Ela diz: "Eu sou o seu pai, então me ame."
Eu sou sua mãe, então me ame. Eis aqui a sua família. Se for preciso, sacrifique-se pela sua família. A mesma ideia é projetada numa escala maior quando se trata de uma nação. Esta é a sua nação. Se ela precisar de você, sacrifique-se. Família, sociedade, nação, é a mesma ideia ficando cada vez maior. Portanto, a principal crítica é com relação à família. A família é a raiz de todos os nossos problemas. Nossa pobreza, nossa loucura, nosso vazio, nossa falta de amor. Tudo isso é causado pela família. E a família é a causa de todos os nossos condicionamentos. Desde o início, ela começa a condicionar a nossa mente. Você é judeu. Você é cristão. Você é hindu. Você é isto ou aquilo. E a pobre criança não sabe que bobagem você está falando. Ouvi falar de um rabino e um bispo. Eles moravam de frente um para o outro e, naturalmente, estavam constantemente competindo com relação a tudo. Era uma questão de provar o prestígio de sua religião. Uma manhã, o rabino viu o bispo aparecer com um carro novo. Ele perguntou: "O que está fazendo?" O bispo estava espargindo água sobre o carro. Ele respondeu: "Estou batizando o carro. É meu carro novo, um Cadillac." O rabino ficou inconformado. Diante dos seus próprios olhos, diante da porta da sua casa, estavam tornando o carro cristão. No dia seguinte, quando o bispo saiu de casa, ficou surpreso. Perguntou ao rabino: "O que está fazendo?" Um belo Rolls-Royce estava parado em frente e o rabino estava arrancando o escapamento do carro. Ele disse: "Estou circuncisando o Rolls-Royce. Agora ele é judeu." É isso que eles fazem com todas as crianças. E toda a criança é tão inocente quanto o Cadillac e o Rolls-Royce. Ela não sabe o que estão fazendo com ela. A família é a base de todos os condicionamentos. Ela lhe dá de herança todo o passado e o peso, o fardo, de todas aquelas coisas que se provaram erradas durante centenas de anos. Você está sobrecarregado com todas essas coisas erradas e sua mente está fechada e atravancada, sem poder receber nada novo que vá contra ela. A sua mente está simplesmente cheia de coisas erradas. Se as crianças estiverem sob os cuidados da comuna, eu já experimentei e constatei que ela é extremamente bem-sucedida. As crianças são muito mais felizes porque são bem mais livres. Nenhum condicionamento é impresso nelas. Elas amadurecem mais cedo e, pelo fato de ninguém tentar torná-las dependentes, elas ficam independentes. Ninguém facilita as coisas para elas, então elas têm de se virar sozinhas. Isso traz maturidade, lucidez, uma certa força. E todas elas meditam. A meditação não é um condicionamento. É simplesmente sentar-se em silêncio, sem fazer nada, só apreciando o silêncio da noite, o silêncio do início da manhã, e aos poucos você vai se familiarizando com o silêncio que permeia o seu interior. Então, no momento em que fecha os olhos, você cai num lago silencioso que é insondável. E desse silêncio você sempre sai revigorado. Desse silêncio vem o seu amor, vem a sua beleza, vem uma profundidade especial nos seus olhos, uma aura especial em seu ser, uma força para a sua individualidade e o respeito por si mesmo. Liberdade individual e autoridade de um lado, e autoritarismo e ditadura do outro impulsionam a vida do homem e as suas inspirações. Por favor, comente sobre isso. Trata-se do mesmo problema, da mesma pergunta formulada de modo diferente. A sociedade é autoritária. A igreja é autoritária. O sistema educacional é autoritário. Todos eles dizem: tudo o que dizemos está certo e você não precisa questionar nada. Basta que nos siga. E existem problemas. No sistema educacional, por exemplo, eu fui aluno, fui professor e sei que na maior parte da vida a pessoa é maltratada por pessoas autoritárias nas escolas,
nas faculdades e nas universidades. Eu fui escorraçado por muitos colegas pelo simples fato de não aceitar nenhum autoritarismo. Eu dizia: se você provar, estou pronto para aceitar o que diz. Se não provar, sem me dar os argumentos certos, sem expor a coisa de modo racional, eu não vou aceitar o que diz. E eu brigava por tudo, porque em todas as matérias os professores simplesmente faziam preleções. Os alunos tomavam nota porque só era preciso que repetissem, nas provas, o que o professor dizia na sala de aula. E quanto melhor a pessoa repetisse, exatamente como um papagaio, maior era o mérito dela. Mas esses professores tinham dificuldade para provar até mesmo as coisas mais insignificantes, e isso era embaraçoso para eles. Todo dia havia um ponto em discussão. Bastava que dissessem alguma coisa para eu já me levantar, e eu fazia perguntas relevantes. Com base em quê? Por exemplo, um dos meus professores que ensinava religiões afirmou que o Vedas, as santas escrituras hindus, tinham sido escritas por Deus. Eu tive de me levantar. Eu discordo. Em primeiro lugar, você não pode provar a existência de Deus. Em segundo lugar, você está dizendo agora que esses livros, que estão cheios de tolices, foram escritos por Deus. Você um dia já estudou os Vedas? Eu perguntei a ele. Você já os leu da primeira página à última? Existem 4 Vedas. São livros enormes. Eu tenho todos os 4 comigo e posso abrir uma página ao acaso e ler. E deixe que toda a classe decida se de fato se trata de uma afirmação que Deus escreveria. Os Vedas estão cheios de orações. Ora, Deus não pode rezar. Para quem ele rezaria? E orações por coisas tão idiotas que é simplesmente ridículo dizer que elas foram escritas por Deus. Um Brahmane está rezando. Eu nunca deixo de cumprir os rituais. Vivo de acordo com as escrituras e o Senhor ainda não me deu um filho. Conceda-me um filho. Essa será a prova de que as minhas orações são ouvidas. Eu perguntei a ele: como Deus pode ter escrito essa passagem? Ela foi escrita por alguém que se dirige a Deus, mas não pode ter sido escrita pelo próprio Deus. E se essa é a situação de Deus, esse pobre camarada não deveria ser incomodado. Deus está pedindo um filho para alguém. Então, por que não podemos recorrer à mesma fonte? Por que deveríamos incomodar esse pobre camarada? A única resposta dos professores, no final das contas, era dizer que todos os colegas me rejeitariam. O diretor dizia: sentimos muito, sabemos que está certo, mas temos de dirigir a faculdade. Você destruirá toda a instituição. Os professores estão ameaçando se demitir. Os alunos reclamam que você não deixa que os professores ensinem, pois, todo dia, basta uma pequena questão para que percam a aula inteira. 8 meses já se passaram e o curso não acabará daqui a 2 meses se a coisa continuar desse jeito. Os alunos têm de vir aqui para passar nas provas. Eles não estão interessados na verdade, não estão interessados na veracidade de nenhuma declaração. A única razão de estarem aqui é conseguir um diploma. E você é um sujeito estranho, não parece estar interessado em diplomas. Eu dizia: não estou mesmo interessado em diplomas. O que eu faria com diplomas conferidos por essas pessoas que não sabem nada? Eu não consigo pensar nessas pessoas como os meus examinadores. No dia em que você me der o diploma, eu o rasgarei no mesmo instante diante de você, pois essas pessoas não conseguem responder às perguntas mais simples. Mas todo o sistema funciona assim. Quando eu mesmo me tornei professor, tive de inventar um esquema. O esquema era o seguinte: em cada aula de 40 minutos, durante 20 minutos eu seguia o roteiro do curso e, nos outros 20, eu o criticava. Os meus alunos diziam: vamos ficar loucos. Eu dizia: isso é problema de vocês. Acontece que eu não posso deixar de criticar essas afirmações. Vocês podem escolher. Quando chegarem às provas, vocês podem escolher o que preferem escrever.
Se quiserem ser reprovados, escolham a minha parte da aula. Se quiserem passar, optem pela primeira parte. Estou deixando tudo bem claro, não estou enganando ninguém. Mas eu não posso enganar vocês ensinando-lhes algo que acho totalmente errado. O vice-reitor teve finalmente de me telefonar e então me disse: esse é um modo estranho de ensinar. Tenho recebido relatos todos os dias de que numa metade da aula você segue o roteiro do curso e na outra você apresenta os seus argumentos que vão totalmente contra o que ensinou. Então, os alunos saem da classe tão vazios quanto entraram. Na verdade, mais confusos ainda. Eu disse: não estou preocupado com ninguém. O que fizeram comigo durante todos os anos em que fui aluno? Fui rejeitado por todos os colegas. Você pode vir um dia e ver se estou cometendo alguma injustiça com o curso recomendado. Quando eu sigo o roteiro, faço o máximo possível para torná-lo claro. Ele veio um dia assistir a aula e, depois de 20 minutos, disse: foi realmente ótimo. Eu também fui um dia aluno do curso de filosofia, mas nunca ninguém me falou sobre isso dessa forma. Eu disse: essa é só metade da história. Aguarde um momento, pois agora vou refutar tudo, ponto por ponto. E depois que eu refutei tudo, ele disse: meu Deus, agora posso entender por que esses pobres alunos estão me procurando. Você não pode ser professor neste tipo de estrutura educacional. Sei que o que está dizendo é absolutamente correto, mas esse sistema não forma pessoas inteligentes. Este sistema só forma pessoas de boa memória, e é isso que é necessário. Precisamos de escriturários, precisamos de burocratas, e nesses empregos não é preciso inteligência, é preciso boa memória. Eu disse: em outras palavras, vocês precisam de computadores, não de seres humanos. Se é esse o seu sistema educacional, então cedo ou tarde vocês irão substituir os seres humanos por computadores. E é isso o que eles estão fazendo. Em todo lugar, estão acabando com cargos importantes e substituindo por computadores, pois os computadores são mais confiáveis. Eles só têm memória, não têm inteligência. O ser humano tem uma certa inteligência, embora reprimida. O homem que jogou bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, se fosse um computador, não haveria dúvida. No mesmo instante, exatamente no mesmo ponto, a bomba teria sido jogada e ele voltaria. Teria sido um ato simplesmente mecânico. Mas o homem que atirou a bomba, embora a sua inteligência pudesse ter sido destruída, teve de pensar 2 vezes antes de cumprir a sua tarefa: matar centenas de milhares de pessoas que eram absolutamente inocentes, que eram civis, não militares, que não tinham feito mal algum a ninguém. Seria correto? Agora, em todos os lugares, todas as armas nucleares estão sob o controle dos computadores, não em mãos humanas. Os computadores travarão a Terceira Guerra Mundial. Os seres humanos serão mortos. Essa é outra questão. Os computadores não ligam a mínima se a humanidade sobreviverá ou se será extinta. Isso não importa para eles. Mas eles farão um trabalho exato e eficiente como homem nenhum pode fazer. O homem pode hesitar em destruir toda a humanidade. Um pouco de inteligência, só um pouquinho, é suficiente para suscitar a pergunta: o que estou fazendo aqui? Todas as nossas instituições, as nossas religiões, são autoritárias. Elas não lhe dizem por quê. Simplesmente faça isso porque está escrito no livro, porque Jesus disse isso. Jesus não deu nem sequer uma explicação do porquê aquilo tinha de ser feito. Ele não deu nenhum embasamento racional para nenhuma das suas doutrinas. Nem Moisés fez isso, nem Krishna. Krishna simplesmente disse para Arjuna: isso vem de Deus, você tem de lutar. Isso é autoritarismo. E Deus é usado, é manipulado em todas as situações para fazer com que qualquer coisa que você diga seja absolutamente inquestionável. Temos de destruir todo o autoritarismo que existe neste mundo.
A autoridade é totalmente diferente. O autoritarismo está ligado à sociedade, à igreja. A autoridade é algo que se refere à realização pessoal. Se eu digo algo a você, eu digo com autoridade. Isso simplesmente significa que estou dizendo isso porque essa é a minha experiência. Mas isso não significa que você tenha de acreditar. Basta que você ouça. Agora, você pode refletir a respeito. Você pode decidir se é contra ou a favor. Para mim, o importante não é que você decida ser a favor do que eu disse. O importante para mim é que você decida por si próprio. A sua decisão pode ser discordar, isso não importa, mas a decisão tem de vir de você. Se não vier, então você está me tornando autoritário. Eu estou falando com base na minha autoridade. Por gentileza, não faça de mim uma pessoa autoritária, pois eu estou simplesmente expondo o fato com todo o ímpeto e ardor de que sou capaz. O que eu disse ficou absolutamente claro para você e agora você é livre para decidir. Eu não estou decidindo por você. Não estou pedindo para que tenha fé em mim ou para que acredite em mim. Estou simplesmente pedindo. Dê-me uma pequena chance. Pense no que estou dizendo, e eu ficarei grato se você pensar a respeito. É o que basta. O fato de pensar aguçará a sua inteligência, e eu confio na sua inteligência. Se você pensar e a sua inteligência ficar mais aguçada, eu saberei que qualquer coisa que você conclua estará certa. E mesmo que você chegue à conclusão errada às vezes, não importa. A pessoa tem de cair muitas vezes e se pôr novamente de pé. Assim é a vida. Ela tem de cometer erros e aprender com eles e transformar todo o obstáculo num degrau. Mas, quanto a mim, não existe essa questão de crença ou fé. Com a liberdade individual, o autoritarismo acaba e surge algo novo. A autoridade. Todo indivíduo é capaz de ter as suas próprias experiências. Então, ele tem autoridade. Então, ele pode dizer: eu percebi, eu experimentei, eu apreciei, eu dancei. E não é uma questão de repetir o que está registrado em alguma escritura. Estou simplesmente abrindo meu coração para você. A autoridade faz parte da experiência. O autoritarismo pertence a outra pessoa, não a você. Por isso, ele gera escravidão, não liberdade. E para mim, liberdade é o valor supremo, pois só com liberdade você pode desabrochar e desabrochar até realizar todo o seu potencial. A sociedade é um fato real determinado pela existência do homem ou é um conceito falso, um condicionamento que só existe porque o homem está adormecido? A sociedade não é uma realidade existencial. Ela é criada pelo homem porque o homem está adormecido, porque o homem está em meio ao caos, porque o homem não é capaz de ter liberdade sem transformá-la em licenciosidade. O homem não é capaz de ter liberdade e não tirar vantagem dessa liberdade. Portanto, a sociedade é uma criação do homem, artificial, mas necessária. Como a sociedade é artificial, pode-se acabar com ela. Só porque ela foi necessária um dia, isso não significa que tenha de ser necessária para sempre. O homem tem simplesmente de mudar as condições que a tornaram necessária. E é bom que ela não seja existencial, senão não haveria jeito de nos livrarmos dela. Ela é algo que nós próprios fabricamos. Podemos destruí-la no dia em que quisermos. Como evoluir deixando para trás a coletividade, as nações, sem cair na barbárie de egos isolados lutando uns contra os outros? Todas as perguntas de vocês giram em torno de uma coisa. Eu gostaria de dar uma única resposta. Lembro-me de uma parábola. Um grande mestre estava sentado à beira-mar, na praia, e um homem que buscava a verdade se aproximou dele, tocou os seus pés e pediu: "Se não for incomodar, eu gostaria de fazer qualquer coisa que o senhor sugira
para me ajudar a encontrar a verdade. O mestre simplesmente fechou os olhos e ficou em silêncio. O homem sacudiu a cabeça, dizendo para si mesmo: "Esse homem parece louco. Eu lhe faço uma pergunta e ele fecha os olhos." Ele cutucou o mestre e insistiu: "E a minha pergunta?" O mestre disse: "Eu a respondi. Basta sentar-se em silêncio. Não faça nada e a grama cresce por si mesma. Você não precisa se incomodar com isso. Tudo acontecerá por si mesmo. Basta que se sente em silêncio. Aprecie o silêncio." O homem disse: "O senhor pode me dar um nome para isso? Porque as pessoas vão me perguntar: o que você está fazendo?" Então o mestre escreveu na areia com o dedo: "Meditação." O homem disse: "Essa é uma resposta muito breve. Explique melhor." O mestre escreveu com letras maiúsculas: "Meditação." O homem disse: "Mas são apenas letras maiúsculas. O senhor escreveu a mesma coisa." O velho mestre disse: "Se eu disser mais do que isso, estará errado. Se pode entender, então faça o que eu disse e você saberá." E essa é a minha resposta também. Cada pessoa tem de se tornar um praticante de meditação, um observador silencioso, de modo que possa descobrir por si mesma. E essa descoberta vai mudar tudo em torno dela. E se conseguirmos mudar muitas pessoas por meio da meditação, conseguiremos criar um mundo novo. Muitas pessoas esperam há séculos por um mundo novo, mas elas não têm ideia de como criá-lo. Estou dando a vocês a ciência exata para criá-lo. Meditação é o nome dessa ciência. O problema de Deus. Existe uma frase profética de Friedrich Nietzsche: "Deus está morto e o homem está livre." Ele teve uma grande clareza de visão. Pouquíssimas pessoas são capazes de entender a profundidade do que ele disse. Trata-se de um marco na história da consciência. Se existir um Deus, o homem nunca pode ser livre. Essa é uma impossibilidade. Deus e a liberdade do homem não podem coexistir, pois o próprio significado de Deus é que ele é o Criador. Então, nós somos reduzidos a marionetes. E, se ele pode nos criar, então pode nos destruir a qualquer momento. Ele nunca pediu para nos criar. Ele não é obrigado a pedir para nos destruir. Ele nos cria ou nos destrói por puro capricho. Como você pode ser livre? Você não é livre nem para existir. Nem mesmo para nascer você tem liberdade. Nem mesmo para morrer você a tem. E entre essas duas escravidões, você acha que a sua vida pode ser livre? Deus tem de morrer para que a liberdade do ser humano seja resgatada. A escolha é clara. Não há como entrar num acordo. Com Deus, o homem continuará sendo um escravo e a liberdade uma palavra vazia. Apenas sem Deus a liberdade começa a fazer sentido. Mas a afirmação de Nietzsche é só uma parte. Ninguém tentou concluí-la. Ela parece completa, mas as aparências enganam. Nietzsche não estava a par de que existem religiões no mundo que não têm nenhum Deus. Contudo, nem nessas religiões o homem é livre. Ele não conhecia o budismo, o jainismo, o taoísmo, as mais profundas de todas as religiões, pois em nenhuma delas existe um Deus. Pela mesma razão, Lao Tzu, Mahavira e Gautama Buda negaram Deus, pois eles podiam perceber que com Deus o homem não passa de uma marionete. Com ele, todos os esforços para atingir a iluminação ficariam sem sentido. Você não é livre. Como pode ficar iluminado? Existe alguém onipotente, todo-poderoso. Ele pode acabar com a sua iluminação. Ele pode destruir qualquer coisa. Mas Nietzsche não se deu conta de que existem religiões destituídas de um Deus. Durante milhares de anos, existiram pessoas que compreenderam que a existência de Deus é a maior barreira para a liberdade do homem. Elas eliminaram Deus. Mesmo assim, o homem não é livre.
O que estou querendo que você entenda é que o mero fato de Deus estar morto não é suficiente para tornar o homem livre. Você terá de fazer com que mais uma coisa morra: a religião. É por isso que eu digo que a religião também tem de morrer. Ela tem de ir pelo mesmo caminho de Deus. E temos de criar uma religiosidade destituída de Deus e de religião, que não tenha ninguém lá em cima que seja mais poderoso do que você, e nenhuma religião organizada para criar diferentes tipos de prisão: cristãs, muçulmanas, hindus, budistas. Belas prisões. Com Deus e a religião mortos, uma outra coisa morre automaticamente: o sacerdócio, o líder, as diferentes formas de líder religioso. Ele passa a não ter função. Não existe nenhuma religião organizada em que ele possa ser um papa, ou um Shankaracharya, ou um ayatolá. Ele não tem nenhum Deus a quem representar. A sua função deixa de existir. Buda, Mahavira, Lao Tzu descartaram Deus assim como Friedrich Nietzsche, sem saber, sem perceber que se a religião continuar existindo mesmo sem Deus, o sacerdote arranjará um jeito de manter o homem na servidão, e ele tem de fazer isso. Por isso, para completar a descoberta de Friedrich Nietzsche, a religião tem de morrer. Não há razão para existir uma religião organizada caso não exista nenhum Deus. Para quem a religião organizada vai existir? As igrejas, os templos, as mesquitas, as sinagogas têm de desaparecer. E com isso, os rabinos e os bispos e todos os tipos de líderes religiosos ficam simplesmente sem trabalho, passam a ser inúteis. Mas uma tremenda revolução acontece. O homem passa a ser absolutamente livre. Antes que eu possa comentar a respeito das implicações dessa liberdade, você tem de entender. Se a descoberta de Friedrich Nietzsche estiver completa, então, que tipo de liberdade os seres humanos poderão ter? Deus está morto. O homem está livre. Livre para quê? A liberdade dele será como a de qualquer outro animal. Não é correto chamar isso de liberdade. É licenciosidade. Não é liberdade porque não traz consigo nenhuma responsabilidade, nenhuma consciência. Não ajudará o homem a se elevar a ser algo superior ao que ele é na sua escravidão. A menos que a liberdade leve você a ficar acima do que você era na escravidão, ela não tem sentido. É impossível que a sua liberdade possa levá-lo abaixo da sua escravidão, pois a escravidão tem uma certa disciplina, tem uma certa moralidade, tem certos princípios. Ela tem uma certa religião organizada para cuidar de você, para deixá-lo com medo do castigo e do inferno, para mantê-lo ávido por recompensas e pelo céu, e para mantê-lo um pouco acima do animal selvagem que tem liberdade, mas uma liberdade que não faz dele um ser superior. Ela não confere a ele nenhuma qualidade que você possa apreciar. Nietzsche não fazia ideia de que não basta dar liberdade. Além de não bastar, é perigoso. Pode reduzir o homem à animalidade. Em nome da liberdade, ele pode se perder e deixar de alcançar estados de consciência mais elevados. Quando digo que Deus está morto, quero dizer que a religião como um corpo organizado está morta. O homem fica livre para ser ele mesmo. Pela primeira vez, ele fica livre para explorar o âmago do seu ser sem nenhum impedimento. Ele fica livre para mergulhar nas profundezas do seu ser, voar até as alturas da sua consciência. Não há ninguém para atrapalhá-lo. A sua liberdade é completa. Mas essa liberdade só é possível se, com Deus passando a não existir mais, a religião passando a não existir mais, a liderança religiosa passando a não existir mais, pudermos salvar algo que eu chamo a qualidade da religiosidade, de modo que só essa religiosidade esteja viva. E a religiosidade
está em perfeita harmonia com a liberdade humana. Ela promove o crescimento humano. Quando me refiro à religiosidade, quero dizer que o homem, do jeito que é, não basta. Ele pode ser mais, pode ser muito mais. Seja o que for, ele é apenas uma semente. Ele não sabe o potencial que carrega dentro de si. A religiosidade simplesmente significa um desafio para crescer, um desafio para que a semente chegue ao auge da sua expressão, para que ela exploda em milhares de flores e libere a fragrância que estava escondida dentro dela. Essa fragrância eu chamo de religiosidade. Ela não tem nada a ver com as chamadas religiões, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o sacerdócio. Ela tem algo a ver com você e com as suas possibilidades de crescimento. A ideia de sina e de destino. Não existe nem sina, nem destino. Você está apenas tentando jogar a sua responsabilidade sobre algo que não existe. E, como não existe, não pode reagir contra você. Não pode dizer, por favor, não jogue a responsabilidade em mim. Deus é silencioso. Você pode jogar qualquer coisa nas costas dele. Não há nenhuma resistência porque não há ninguém para resistir. Com a sina acontece o mesmo. Você falha no amor, falha em outras questões. Dói o fato de você ter falhado. Você precisa de algum tipo de unguento para o seu coração ferido. A sina é um belo unguento e é de graça. Você não precisa pagar por ele. Você pode dizer, o que posso fazer? É o destino. Sucesso ou fracasso, riqueza ou pobreza, doença ou saúde, vida ou morte, tudo está nas mãos de um poder desconhecido chamado destino. Eu estou fazendo o melhor que posso, mesmo assim continuo não conseguindo. Estou seguindo todos os princípios morais que me recomendaram, mesmo assim sou pobre. Vejo todos os tipos de pessoas imorais ficando ricas, subindo cada vez mais, ficando famosas. É o destino. Isso lhe dá conforto. Dá a você conforto por não estar alcançando os seus objetivos. Isso também lhe dá o conforto de saber que, se os outros conseguiram, não há nada de mais nisso. Foi só porque o destino quis assim. Por um lado, você não precisa se sentir inferior. Por outro, a sua inveja gosta da ideia de que a pessoa bem-sucedida é bem-sucedida porque o destino quis assim. Não tem nada a ver com a pessoa. Ela não é superior a mim. Deus, fé, destino, tudo se encaixa na mesma categoria. Você jogando a sua responsabilidade sobre algo que não existe. Se Deus existisse, ele não ficaria em silêncio. Estou sempre dizendo que ele não existe. Se ele existisse, esta era a hora. Ele deveria surgir e anunciar. Estou aqui, por que você não para de dizer que eu não existo? Mas ele nunca surgirá. Sempre existiram pessoas que negaram a existência de Deus, mas ele nunca fez nenhum esforço para provar o contrário. Coisas simples. Edmund Burke, um dos filósofos mais famosos do Ocidente, pôs-se de pé numa igreja e disse ao padre: "Este é o meu relógio. Se Deus existe, não quero uma grande prova, só uma prova muito simples. Meu relógio deve parar agora. Você reza, a sua congregação pode rezar, vocês podem fazer qualquer coisa que quiserem. Convença Deus a parar o meu relógio, e isso será suficiente para me converter." Eles rezaram. Era uma questão de honra para toda a cristandade, um único homem desafiando Deus. E ele não estava pedindo um grande milagre, só um milagrezinho. Faça com que o meu relógio pare. E Deus não conseguiu fazer isso. Edmund Burke provou que Deus não existe, usando um argumento e tanto, embora simples, claro, relevante. Pelo mundo todo, as pessoas continuam jogando qualquer coisa de que queiram se livrar nas costas de Deus, da sina, do destino. Esses são apenas nomes diferentes de coisas não existenciais.
Você certamente não pode jogar o seu lixo sobre alguém que de fato existe. Paciência tem limite. Experimente jogar lixo na casa do seu vizinho. No primeiro dia, talvez ele não diga nada. Talvez ele espere uns 2 dias. Mas quanto mais do que isso? Cedo ou tarde, ele vai agarrar você pelo colarinho e lhe provar: eu existo. Você não pode jogar lixo no meu quintal. Mas, se não houver ninguém na casa, você pode continuar jogando lixo no quintal pelo tempo que quiser. Ninguém o impedirá. Ninguém sairá um dia para dizer: qual é o problema? Você não tem nenhum senso de decência? Deus, sina, destino. Essas são palavras enganosas, balelas, nada mais do que isso. Deixe-as de lado, porque isso fará de você um indivíduo absolutamente responsável pelos próprios atos. E, a menos que assuma a responsabilidade por si mesmo, você nunca ficará forte, nunca será independente, nunca sentirá o gosto da liberdade. Você pode ter liberdade, mas o preço disso é aceitar a responsabilidade por completo. Eu sinto uma liberdade tão grande que, olhando para você, eu fico triste. Você tem a mesma oportunidade, o mesmo potencial para florescer e se tornar uma pessoa livre, mas você continua sendo um escravo. E você continua sendo um escravo por nunca ser responsável. Você acha que não ser responsável faz de você uma pessoa livre? Não se sentir responsável pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pelo seu ser, você acha que isso o liberta de todas as consequências? Não, de jeito nenhum. Isso faz de você um escravo, faz de você alguém subhumano. Tira toda a sua glória. Você não consegue ficar ereto, você fica encurvado. A sua inteligência não pode crescer porque você não aceitou o desafio. Você está esperando pela sua sina, pelo destino, por Deus. Está pensando: quando chegar a hora certa, se Deus quiser, eu também vou ser feliz. Não existe um Deus que possa decidir a sua felicidade. Você está sozinho na vida. Você chega sozinho e morre sozinho. Entre o nascimento e a morte, é claro que você pode viver na ilusão de que alguém está com você. A sua mulher, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu amigo. Mas isso é só tapeação. Você vem sozinho e vai embora sozinho. Você está sozinho entre o nascimento e a morte. Eu não estou dizendo que você não possa amar um homem ou uma mulher. Na verdade, quando 2 pessoas independentes, livres, que carregam a responsabilidade nos próprios ombros, encontram-se, isso tem uma imensa beleza. Um não é um fardo para o outro. Ninguém joga nada nas costas do outro. Você já descartou a própria ideia de jogar alguma coisa sobre o outro. Vocês podem ficar juntos, mas a sua solitude continua intacta, pura, cristalina, virgem. Vocês nunca invadem o território um do outro. Vocês só conseguem se gostar porque estão separados. Quanto mais separados vocês estão, quanto mais claramente compreendem que você está sozinho, que ela está sozinha, maior é a possibilidade de haver um grande encontro entre 2 solitudes, entre 2 purezas, entre 2 indivíduos. Esqueça palavras como destino, sina, sorte, Deus. E não se deixe enganar por astrólogos, pessoas que leem mentes, que leem mãos, que preveem o futuro. Não existe futuro se você não criá-lo. E seja lá o que for que acontecerá amanhã, será criação sua. E isso tem de ser criado hoje, agora, porque é do hoje, do útero do dia de hoje, que o amanhã nascerá. Assuma completamente a responsabilidade por si mesmo. Essa é a mensagem que deixo a você. É por isso que estou continuamente tentando destruir Deus na sua mente. Eu não tenho nada contra Ele. Como posso ter algo contra Ele? Ele não existe. Você acha que vou perder tempo lutando com algo que não existe? Não. Eu estou lutando com os seus condicionamentos. Eles existem. Deus não existe, mas uma ideia de Deus existe em você
e eu estou lutando com essa ideia, dizendo para que você a descarte, para que se livre dela e assuma a responsabilidade pela sua vida. Esta é a minha experiência. No dia em que assumi a responsabilidade por mim mesmo, vi as portas da liberdade se abrindo para mim. Essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Todo mundo quer liberdade. Ninguém quer responsabilidade. Você nunca terá liberdade. Continuará um escravo. Lembre-se, continuar um escravo também é responsabilidade sua. Você que optou por isso. Ninguém o obrigou. Eu me lembro de Diógenes, um belo filósofo grego, um místico, e um místico de um tipo muito raro. Ele era contemporâneo de Aristóteles e era tão contra Aristóteles quanto eu. Por isso tenho uma certa amizade com Diógenes. Aristóteles definiu o homem como um animal sem penas que anda sobre duas pernas. O que Diógenes fez? Ele capturou um animal, e existem muitos animais que andam sobre duas pernas, mas que têm penas também, que podem voar. Diógenes capturou um pavão, tirou-lhe todas as penas e mandou o pavão para Aristóteles com a mensagem: aceite, por gentileza, este ser humano de presente. Esse homem, Diógenes, costumava andar nu porque ele dizia: o homem nasceu nu e fica mais fraco porque é protegido pelas roupas. Em nenhuma parte do planeta os animais usam roupas, com exceção de alguns cães na Inglaterra. A Inglaterra é um país misterioso. Os cães usam roupas porque um cão nu é anticristão. Você ficará surpreso ao saber que na Inglaterra vitoriana, toda cadeira de 4 pernas tinha as pernas cobertas, porque eram pernas e não ficava bem olhar para pernas nuas. Diógenes vivia nu. Ele era um homem forte. 4 sujeitos que estavam no negócio de raptar pessoas para vendê-las como escravas pensaram: essa é uma boa captura. Esse homem pode nos render um bom dinheiro. Já vendemos muitos escravos, mas nenhum deles era tão forte, tão belo, tão jovem. Podemos conseguir o preço que quisermos e haverá uma grande disputa no mercado quando colocarmos esse homem no pedestal para venda. Mas, eles pensaram, é preciso mais de 4 homens para capturá-lo. Ele sozinho pode matar a todos nós. Diógenes ouviu o que diziam a respeito dele. Ele estava sentado nas margens do rio, só apreciando a brisa fresca da noite, sob uma árvore, e atrás da árvore, esses 4 planejavam o que fariam. Ele disse: não se preocupem, venham aqui. Não tenho medo de que eu vá matar vocês. Eu nunca mataria coisa alguma. E não precisam ter medo de que eu lute ou resista a vocês. Não, eu não luto com ninguém. Não resisto a nada. Vocês querem me vender como escravo? Constrangidos, amedrontados, os 4 sujeitos disseram: era isso que estávamos pensando. Somos pobres. Estaria disposto? Ele respondeu: é claro que sim. Se eu puder ajudá-los de algum modo a sair da pobreza, seria maravilhoso. Então eles trouxeram as correntes. Diógenes disse: joguem essas correntes no rio. Vocês não precisam me acorrentar. Eu caminharei à frente de vocês. Nem penso na ideia de fugir. Na verdade, eu estou empolgado diante da ideia de ser vendido, de ficar sobre um pedestal, com centenas de pessoas tentando me levar. Estou empolgado com o meu leilão. Estou a caminho. Os 4 sujeitos ficaram um pouco mais apreensivos. Esse homem, além de ser forte, belo, parecia louco também. Ele podia ser perigoso. Mas agora não havia jeito de escaparem. Ele disse: se tentarem fugir, estarão arriscando a própria vida. Basta que me sigam, vocês 4. Coloquem-me sobre o pedestal no mercado. A contragosto, eles o seguiram. Queriam prendê-lo, mas ele ia à frente deles. Vocês estão percebendo? Até mesmo numa situação como essa, ele estava assumindo a responsabilidade por si mesmo. Ele era um homem livre até mesmo numa situação como essa, em que essas pessoas estavam conspirando e tentando vendê-lo no mercado, que é a pior coisa que pode acontecer a um homem: ser vendido como uma mercadoria, leiloado como uma mercadoria. Mas ele disse a essas pessoas: não tenham medo e não tentem fugir. Vocês me deram uma grande ideia
Sou muito grato a vocês. Isso é responsabilidade minha. Eu vou ao mercado. Vocês vão me leiloar. Eles mal podiam acreditar. Que tipo de homem era esse? Mas não havia como voltar atrás. Então, eles o seguiram. E, quando ele foi colocado no pedestal, onde todos podiam vê-lo, fez-se um silêncio quase absoluto, suficiente para se ouvir um pingo d'água. As pessoas nunca tinham visto um corpo tão proporcional, tão belo, como se fosse feito de aço, tão forte era. Antes que o leiloeiro dissesse alguma coisa, Diógenes declarou: ouçam vocês, eis aqui um mestre para ser vendido como escravo, porque essas 4 pessoas precisam de dinheiro. Então, comecem o leilão, mas lembrem-se, vocês estarão comprando um mestre. Um rei o comprou. Evidentemente, ele tinha meios para isso. Ofereceu quantias cada vez maiores no leilão. Muitas pessoas estavam interessadas, mas finalmente uma soma, maior do que qualquer outra de que já se ouvira falar, foi oferecida àqueles 4 sujeitos. Diógenes disse a eles: estão felizes agora? Vocês já podem ir, pois eu irei com esse escravo. No caminho para o palácio, enquanto viajavam numa carruagem, o rei disse a Diógenes: você é louco ou coisa assim? Você se considera um mestre? Eu sou o rei, e você acha que sou um escravo? Diógenes disse: acho, e eu não sou louco. Você é louco. Eu posso provar o que digo agora mesmo. Na parte de trás da carruagem estava a rainha. Diógenes disse: a sua rainha já está interessada em mim. Ela não quer mais nada com você. É perigoso comprar um mestre. O rei ficou chocado. Comparado a Diógenes, ele não era nada, é claro. Empunhando a espada, o rei perguntou à rainha: o que ele está dizendo é verdade? Se você disser a verdade, a sua vida será poupada. Essa é a minha promessa. Mas se não disser e eu descobrir depois, eu mandarei matá-la. Receosa, cheia de medo, a rainha disse: é verdade. Diante dele, você não é nada. Estou encantada, fascinada. O homem tem uma magia. Você é apenas um pobre coitado comparado a ele. Essa é a verdade. Evidentemente, o rei parou a carruagem e disse a Diógenes: saia da carruagem. Você está livre. Não quero correr riscos como esse no meu palácio. Diógenes disse: obrigado. Eu sou um homem que não pode ser um escravo pelo simples fato de que eu assumo toda a responsabilidade por mim mesmo. Eu não deixei que aquelas 4 pessoas se sentissem culpadas. Não foram elas que me levaram até lá. Eu fui por livre e espontânea vontade. Elas devem ter se sentido obrigadas. E esta é a sua carruagem. Se você quer que eu saia, está muito bem. Não estou mesmo acostumado com carruagens. As minhas pernas são bastante fortes. Sou um homem nu. Uma carruagem dourada não combina comigo. Assuma a responsabilidade. E até mesmo na mais absoluta pobreza, sofrendo, encarcerado, você não deixará de ser o seu próprio amo. Você terá a liberdade que vem com a responsabilidade. Todas as suas religiões o fizeram dependente de Deus, da sorte, do destino. Esses são apenas nomes de coisas não existenciais. O que é verdadeiro? A sua escravidão ou a sua liberdade? Escolha. Se você optar pela liberdade, então tem de destruir todas as estratégias das outras pessoas para torná-lo um escravo. É por isso que estou tentando fazer isso aqui. Tentando cortar as suas correntes, tornando-o livre de tudo, de modo que você possa ser você mesmo. E, no momento em que é você mesmo, você começa a crescer, você fica mais viçoso. Flores começam a desabrochar e surge uma fragrância à sua volta. Medo de voar. Rabindranath Tagore diz em seu Gitanjali: tenazes são os obstáculos, mas dói o meu coração quando tento vencê-los. A libertação é tudo o que eu desejo.
mas tenho vergonha de esperar por ela. Tenho certeza de que há em ti um tesouro inestimável e que és o meu melhor amigo, mas não tenho coragem de varrer a quinquilharia do meu quarto. O manto que me cobre é manto de poeira e morte. Odeio-o, mas abraço-o com amor. Pesadas são as minhas dívidas, enormes as minhas faltas, e a minha vergonha é secreta e grave. Mas quando venho reclamar o meu bem, tremo de medo que seja atendida a minha súplica. Rabindranath Tagore é o mais contemporâneo dos homens e, no entanto, o mais antigo também. As palavras dele são uma ponte entre a mente moderna e os mais antigos sábios deste mundo. O seu livro, o Gitanjali, em particular, é a sua maior contribuição à evolução humana, à consciência humana. Trata-se de um dos livros mais raros que já surgiram no século XX. Rabindranath não é uma pessoa religiosa, no sentido comum da palavra. Ele é um dos pensadores mais progressistas, não tradicionais, não ortodoxos que existem, mas a sua grandeza está na sua inocência infantil. E, por causa dessa inocência, talvez ele tenha sido capaz de se tornar um veículo para o espírito universal. Ele é um poeta da mais elevada estirpe e também um místico. Uma combinação dessa espécie só aconteceu uma ou duas vezes antes, em Khalil Gibran, em Friedrich Nietzsche e em Rabindranath Tagore. Com essas três pessoas, toda a categoria se esgota. Na longa história do homem, isso é extraordinário. Existiram grandes poetas e grandes místicos também. Existiram grandes poetas com um toque de misticismo e existiram grandes místicos que se expressaram por meio da poesia. Mas a poesia desses místicos não é tão admirável. Rabindranath é uma situação estranha. Eu ouvi falar de um homem que amava duas lindas mulheres e estava sempre metido em confusão, pois uma mulher apenas já é confusão suficiente. As duas mulheres queriam saber quem ele amava mais. Elas o levaram para andar de lancha num lago e bem no meio dele pararam a lancha e disseram ao homem: "Você tem de decidir, porque isso nos deixa angustiadas. Depois que soubermos a verdade, aos pouquinhos começaremos a olhar a situação com mais tolerância. Poderemos aceitá-la, mas não aguentamos mais ficar no escuro e pensar a respeito disso o tempo todo." O homem disse: "Qual é o problema? Sejam diretas." As duas disseram juntas: "A pergunta é, quem você ama mais?" O homem caiu num profundo silêncio. Eles ali, no meio do lago, era uma situação bem estranha, mas ele sempre fora um homem com grande senso de humor. Ele disse: "Eu amo cada uma de vocês mais do que a outra." E as duas mulheres ficaram satisfeitas. Era isso que elas queriam. É difícil dizer se Rabindranath era sobretudo um poeta ou sobretudo um místico. Ele era as duas coisas, cada uma delas mais do que a outra, e ser tudo isso no século XX. Rabindranath não era um homem confinado à Índia. Ele viajava pelo mundo todo, estudara no Ocidente e estava sempre viajando por diferentes países. Ele adorava ser um andarilho. Era um cidadão do universo, embora as suas raízes estivessem bem firmes na Índia. Ele podia ter voado para longe como uma águia cruzando o céu, mas sempre voltava para o seu pequeno ninho. E ele nunca perdia a trilha da sua herança espiritual, não importava o quanto ela pudesse estar coberta pela poeira. Ele era capaz de limpá-la e deixá-la como um espelho em que a pessoa pudesse ver a si mesma. Os seus poemas em O Gitanjali são oferendas em forma de canções a Deus. Esse é o significado da palavra Gitanjali, oferendas em formas de canções. Ele costumava dizer: "Não tenho nada mais a oferecer. Sou tão pobre quanto um pássaro ou tão rico quanto um pássaro. Posso cantar uma canção a cada nova manhã, em agradecimento. Essa é a minha oração." Ele nunca ia a nenhum templo, nunca rezava do jeito tradicional. Tinha nascido numa família hindu, mas não seria direito confiná-lo a uma certa parcela da humanidade. Ele era tão universal. Diziam muitas vezes a ele:
As suas palavras têm um aroma de religiosidade, recendem a espiritualidade. São tão sensíveis ao desconhecido que se sentem tocados até mesmo aqueles que não acreditam em mais nada que não seja matéria. Mas você nunca vai ao templo, nunca leu as Escrituras. A resposta dele é extremamente importante para você. Ele disse: eu nunca li as Escrituras. Na verdade, eu as evito, pois tenho a minha própria experiência do transcendente e não quero que palavras de outras pessoas se misturem à minha experiência pessoal, original, autêntica. Quero oferecer a Deus exatamente o que me vai no coração. Outros podem ter conhecido, certamente outros conheceram, mas o conhecimento deles não pode ser o meu conhecimento. Só a minha experiência pode me satisfazer, pode saciar a minha busca, pode me dar confiança na vida. Eu não quero ser um crente. É preciso lembrar destas palavras. Eu não quero ser um crente. Quero ser alguém que sabe. Não quero ser uma pessoa instruída. Quero ser tão inocente a ponto de a existência me revelar os seus mistérios. Não quero ser adorado como um santo. E o fato é que em todo o século XX não existiu ninguém mais santo do que Rabindranath Tagore. Mas ele se recusava a ser reconhecido como um santo. Ele dizia: eu só tenho um desejo, que lembrem de mim como um cantor de canções, como um dançarino, como um poeta que ofereceu todo o seu potencial, todas as flores do seu ser, para a divindade desconhecida da existência. Não quero ser adorado. Considero isso uma humilhação, feio, desumano e totalmente fora deste mundo. Todo homem contém Deus em si. Toda nuvem, toda árvore, todo o oceano é pleno de divindade. Então, adorar a quem? Rabindranath nunca foi a um templo, nunca adorou nenhum deus, nunca foi, no sentido tradicional, um santo. Mas para mim, ele é um dos maiores santos que o mundo já conheceu. A sua santidade é expressa em cada uma das suas palavras. Tenazes são os obstáculos, mas dói o meu coração quando tento vencê-los. A libertação é tudo o que eu desejo, mas tenho vergonha de esperar por ela. Ele está dizendo algo que não se refere só a ele mesmo, mas a toda a consciência humana. Essas pessoas não falam só de si mesmas, falam do próprio âmago de toda a espécie humana. Tenazes são os obstáculos. Os obstáculos são imensos. As correntes que impedem a minha liberdade, eu me apeguei demais a elas. Elas não são mais correntes para mim. Elas se tornaram os meus enfeites. Elas são feitas de ouro, são muito preciosas. Mas o meu coração dói, pois, por um lado, eu quero a liberdade, e por outro, não posso romper as correntes que me impedem de ser livre. Essas correntes, esses apegos, esses relacionamentos passaram a ser a minha vida. Não consigo imaginar a mim mesmo sem os meus entes queridos, sem os meus amigos. Não consigo imaginar a mim mesmo absolutamente sozinho, em profundo silêncio. As minhas canções tornaram-se os meus grilhões. Por isso, dói o meu coração quando tento vencê-los. Essa é a situação de todo ser humano. É difícil encontrar um homem cujo coração não queira voar como um pássaro no céu, que não gostaria de alcançar as estrelas mais longínquas, mas que também não conheça esse apego profundo à terra. As suas raízes estão encravadas na terra. Ele está dividido entre o apego que tem à prisão e o seu profundo anseio pela liberdade. Ele está separado de si mesmo. Essa é a maior de todas as angústias, de todas as preocupações. Você não consegue deixar o mundo que acorrenta você. Não consegue deixar aqueles que se tornaram entraves na sua vida, pois eles também são os seus amores, as suas alegrias. Num certo sentido, eles também alimentam o seu orgulho. Você nem consegue deixá-los, nem consegue esquecer que não pertence a este mundo, que a sua casa deve ser em outro lugar, pois, nos seus sonhos,
você está sempre voando, voando para lugares distantes. A libertação é tudo o que desejo, mas tenho vergonha de esperar por ela. Por que eu deveria ter vergonha de esperar pela libertação? Porque ninguém o impede de ser livre. Você pode ser livre neste mesmo instante, mas esses apegos, eles estão entranhados demais dentro de você. Eles se tornaram quase que a sua própria vida. Eles podem estar lhe causando sofrimento, mas também trazem momentos de felicidade. Eles podem estar acorrentando os seus pés, mas também lhe proporcionam momentos de dança. Essa é uma situação muito estranha que todo ser humano inteligente tem de enfrentar. Nós estamos enraizados na terra e queremos asas para voar no céu. Não podemos nos desarraigar porque a terra é a nossa nutrição, é o nosso alimento. E não podemos parar de sonhar com asas, pois esse é o nosso espírito, é a nossa própria alma, que faz de nós seres humanos. Nenhum animal sente angústia. Todos os animais estão perfeitamente satisfeitos com o que são. O homem é o único animal que é intrinsecamente descontente. Por isso, o sentimento de vergonha, porque ele sabe, eu posso ser livre. Sempre adorei uma antiga história. Um homem, um grande homem, alguém que lutava pela liberdade, estava viajando pelas montanhas. Ele passou a noite num caravansarai e ficou encantado ao ver ali um papagaio numa gaiola de ouro e que continuamente repetia: liberdade, liberdade. E o lugar era de um jeito que sempre que o papagaio repetia a palavra liberdade, ele ecoava pelos vales, nas montanhas. O homem pensou: já vi muitos papagaios e sempre achei que eles gostariam de se ver livres dessas gaiolas. Mas eu nunca vi um papagaio que passasse o dia todo, de manhã até à noite, na hora de dormir, gritando por liberdade. O homem teve uma ideia. No meio da noite, ele se levantou e abriu a porta da gaiola. O dono do pássaro dormia profundamente. Então, o homem cochichou para o bicho: saia agora. Mas ele ficou muito surpreso ao ver que o papagaio não desgrudava os pés do puleiro da gaiola. Então, ele continuou falando com o papagaio: já se esqueceu da liberdade? Pode sair. A porta está aberta e o seu dono está dormindo profundamente. Ninguém saberá. Basta que voe para o céu. O céu é todo seu. Mas o papagaio estava tão grudado no puleiro que o homem disse: qual é o problema? Você é louco? Ele tentava tirar o papagaio da gaiola com as mãos, mas o bicho começou a bicá-lo, ao mesmo tempo em que gritava: liberdade, liberdade. Os ecos se espalhavam pelos vales noturnos. Mas o homem também era teimoso. Ele dava muito valor à liberdade. Arrancou o papagaio da gaiola e atirou-o no céu. Só então ficou satisfeito, embora estivesse com a mão machucada. O papagaio o atacara com toda a violência, mas o homem estava satisfeito por ter conseguido fazer uma alma livre. Foi então dormir. Pela manhã, quando o homem acordou, ouviu o papagaio gritando: liberdade, liberdade. Ele achou que o papagaio talvez estivesse empoleirado numa árvore ou numa pedra, mas quando saiu, viu o papagaio dentro da gaiola, com a porta aberta. Eu adoro essa história, pois ela é muito verdadeira. Você pode gostar de liberdade, mas a gaiola proporciona certa proteção, certa segurança. Na gaiola, o papagaio não precisava se preocupar com comida, não precisava se preocupar com predadores, não precisava se preocupar com coisa nenhuma. A gaiola é aconchegante, é feita de ouro. Nenhum outro papagaio tinha uma gaiola tão valiosa. O seu poder, as suas riquezas, o seu prestígio, essas são as suas gaiolas. A sua alma quer ser livre, mas a liberdade é perigosa. A liberdade não dá garantias. A liberdade não dá proteção, não traz segurança. Liberdade significa andar no fio de uma navalha, o tempo todo em perigo, abrindo o próprio caminho. A todo instante surge um desafio do desconhecido. Às vezes fica quente demais, às vezes fica frio demais.
e não há ninguém ali para cuidar de você. Na gaiola, o dono do papagaio era o responsável. Quando estava frio, ele costumava cobrir a gaiola com um cobertor e tinha o hábito de colocar um ventilador por perto quando estava quente demais. Liberdade significa uma enorme responsabilidade. Você está por sua própria conta e sozinho. Rabindranath está certo. A libertação é tudo o que desejo, mas tenho vergonha de esperar por ela, porque não é uma questão de esperar, é uma questão de assumir um risco. Tenho certeza de que há em ti um tesouro inestimável e que és o meu melhor amigo, mas não tenho coragem de varrer a quinquilharia do meu quarto. No mundo da liberdade, na experiência da liberdade, você está certo de que existe um tesouro inestimável, mas essa certeza é também uma projeção do seu desejo, da sua expectativa. Como você pode estar certo? Você gostaria de estar certo. Você sabe que existe ali um anseio pela liberdade. Não pode ser por uma liberdade fútil. Tem de ser por algo inestimável, algo de valor. Você está criando uma certeza para reunir coragem, de modo que consiga dar o salto rumo ao desconhecido. E que és o meu melhor amigo. Mas todos esses são belos sonhos, são anseios. A certeza é a sua gaiola, é a sua proteção. Mas não tenho coragem de varrer a quinquilharia de que o meu quarto está cheio. Trata-se de belas ideias na cabeça. O manto que me cobre é manto de poeira e morte. Odeio-o, mas abraço-o com amor. Você sabe que o seu corpo vai morrer. Na verdade, o seu corpo é feito de matéria morta. Ele já está morto. Ele parece vivo porque existe algo vivo dentro dele. Ele irradia calor e vivacidade por causa do hóspede dentro dele. No momento em que esse hóspede se for, a realidade do seu corpo lhe será revelada. Rabindranath disse que o nosso corpo é feito de poeira e morte. Odeio-o, mas abraço-o com amor. Mas, quando você cai de amores por uma mulher, então dois esqueletos se abraçam. Ambos sabem que a pele é só um revestimento para o esqueleto. Se vocês pudessem ver um ao outro na sua nudez verdadeira, não só despidos das roupas, mas sem a pele também, pois essa é a nossa verdadeira roupa, então ficariam chocados e vocês logo se afastariam correndo do ente querido com quem juraram viver para sempre. Vocês nem sequer olhariam para trás, nem sequer gostariam que os lembrassem do fenômeno. Aconteceu na corte de um dos imperadores muçulmanos da Índia, Shah Jahan. Ele estava apaixonado por uma mulher, mas a mulher não estava disposta a se casar com ele. Ele era um cavalheiro, do contrário, poderia tê-la obrigado a se casar. Tentou persuadi-la, mas ela estava apaixonada por um dos guarda-costas do imperador e, quando ele descobriu isso, ficou realmente enraivecido. Ambos foram imediatamente presos e levados ao imperador. Shah Jahan estava prestes a mandar cortar a cabeça de ambos ali mesmo, mas o seu primeiro-ministro, que era um homem já muito idoso, ele fora o primeiro-ministro do pai do imperador e este o respeitava como um pai, disse a ele: "Não faça isso. Seja um pouco mais sábio. Isso não é castigo suficiente. Eu lhes darei o castigo apropriado." Ele ordenou, então, que os amantes fossem amarrados um ao outro, nus, abraçados e então acorrentados a uma coluna da corte. Os outros membros da corte mal podiam acreditar. Que tipo de castigo era aquele? Parecia mais um prêmio. Aquilo era o que eles sempre quiseram, ficar abraçados um ao outro. Mas as pessoas estavam erradas. O velho homem de fato tinha psicologia. O casal também se perguntava: que tipo de castigo é esse? Isso é um prêmio. Eles abraçavam um ao outro, cheios de amor. Eles estavam amarrados com cordas, por isso não podiam se desvencilhar, e estavam presos à coluna também. Por quanto tempo duas pessoas conseguem ficar abraçadas? 5 minutos? 7 minutos? Meia hora? Depois de 24 horas, eles começaram a se odiar.
Eram obrigados, não havia outro jeito. Eles transpiravam. O odor dos seus corpos se espalhava pelo ambiente, os seus excrementos, e não havia como escapar. Depois de 24 horas, o velho disse: agora, devolvam-lhes as roupas e libertem-nos. Quando pegaram as roupas, eles correram em direções opostas para nunca mais se encontrar novamente. Aquilo tinha sido bastante. O manto que me cobre é manto de poeira e morte. Odeio-o, mas abraço-o com amor. Essa é a esquizofrenia do ser humano, a personalidade dividida do ser humano. A sua casa está dividida em duas. Por isso, ele não consegue encontrar paz. Pesadas são as minhas dívidas, enormes as minhas faltas, e a minha vergonha é secreta e grave. Mas quando venho reclamar o meu bem, tremo de medo que seja atendida a minha súplica. Esses versos só podem ser entendidos se eu lembrá-lo de outro poema de Rabindranath, que está no mesmo livro, o Gitanjali. Nesse outro poema, ele diz: tenho buscado e procurado Deus desde quando consigo me lembrar, por muitas, muitas vidas, desde o próprio início da vida. De vez em quando, eu o avisto nas proximidades de uma estrela distante e me rejubilo e danço ao ver que essa distância, embora imensa, pode ser transposta. E empreendi a jornada e alcancei a estrela, mas, no momento em que a alcancei, Deus já havia passado para outra. E assim foi durante séculos. O desafio é tão grande que eu continuo a esperar sem esperanças. Tenho de encontrá-lo. Estou tão entretido nessa busca. A própria busca é tão intrigante, tão misteriosa, tão fascinante, que Deus passou a ser quase uma desculpa. A busca passou a ser, ela mesma, o objetivo. E, para minha surpresa, um dia cheguei a uma casa, numa estrela distante, com uma pequena inscrição diante dela dizendo: esta é a casa de Deus. A minha alegria ultrapassou todos os limites. Então, finalmente eu tinha chegado. Subi correndo os degraus. Eram muitos degraus que levavam até a porta da casa. Mas, à medida que ela foi ficando mais próxima, um medo repentino se apossou do meu coração. Quando eu estava prestes a bater, estanquei com um medo que eu nunca conhecera, nunca imaginara, nunca sonhara ter. O medo era: se esta é de fato a casa de Deus, então o que farei depois de encontrá-lo? Agora que a busca por Deus se tornou a minha vida, encontrá-lo será suicídio. E o que eu farei com ele? Nunca pensei em nada disso antes. Deveria ter pensado antes de iniciar a busca. O que eu farei com Deus? Eu peguei os meus sapatos nas mãos e silenciosamente desci os degraus bem devagar, com receio de que Deus ouvisse o barulho e pudesse abrir a porta dizendo: aonde vai? Estou aqui. Entre. E ao chegar aos degraus, corri como nunca. Desde então, tenho buscado por Deus, procurando-o em todas as partes e evitando a casa onde ele realmente mora. Agora sei que tenho de ficar longe daquela casa e continuo a minha busca, apreciando a própria jornada, a peregrinação. A perspicácia dessa história é tremenda. Existem buscadores da verdade que nunca pensaram: o que eu vou fazer com a verdade? Você não pode comê-la, não pode vendê-la, não pode se tornar o presidente da República porque está de posse da verdade. O máximo que pode acontecer, se você tiver a verdade, é as pessoas o crucificarem. Ele está certo quando diz: pesadas são as minhas dívidas, enormes as minhas faltas, e a minha vergonha é secreta e grave, mas quando venho reclamar